Se você tem internet ou televisão em casa, certamente já ouviu falar sobre a destruição da floresta amazônica no Brasil. A preocupação com as mudanças climáticas é um assunto global e é por isso que a Amazônia tornou-se pauta para a mídia do mundo inteiro. Artistas, grandes corporações e governos de países de primeiro mundo unidos em prol do fim do desmatamento e da destruição da floresta com a maior biodiversidade do planeta. Todos lutando contra os inimigos do meio ambiente. E esses, é claro, já foram identificados. É por isso que eu tenho certeza que quando eu comecei a falar desse assunto, algumas imagens já vieram na sua cabeça, que são as imagens que você sempre vai ver na mídia quando se fala em destruição da floresta amazônica. Começa mostrando uma árvore derrubada. Geralmente, logo em seguida, tem barulho de motosserra. E aí, finalmente, fogo. Muito fogo. E para finalizar, uma indústria madeireira trabalhando. Até aqui, eu não te contei nenhuma novidade, né? São imagens que a gente vê o tempo todo na internet, na televisão, nos jornais. Mas através desse documentário eu quero te contar uma história fora desses padrões. E é a história contada a partir do ponto de vista da vítima. E a vítima nesse caso foi a minha família. O meu nome é Luiz Gustavo e para eu te contar essa história incomum, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Bom, a ideia de instalar uma empresa no Mato Grosso, explorar a madeira por lá, veio em função da crescente dificuldade em extrair madeira aqui no sul, né, em Santa Catarina principalmente, e também da extinção das grandes reservas, né? Já se notava a falta de áreas boas assim, para exploração, e com isso a gente precisava, assim, para dar continuidade à vida da empresa, buscar um novo foco. E esse novo foco, todo mundo pensava ou no Pará ou no Mato Grosso, né? E nós decidimos pelo Mato Grosso. E daí foi falado de Juruena, que era uma colonizadora, estava abrindo lá essa nova colonização na cidade, né? Então a gente preparou uma viagem para lá, compramos um Fusca novo, 0 km, para ir para lá. E aí no dia 1º de janeiro de 80, nós saímos ali da Morto Belo, de Perequê. Saímos da casa do pai lá, o Agenor, eu e o Uwe Schmidt. E fomos em direção a Cuiabá. Chegamos em Cuiabá no 3º dia, coisa assim. No 4º dia de manhã, íamos de Fusca, né, para em direção a Juruena, que era uma colonizadora, estava abrindo lá essa nova colonização na cidade, né? A estrada estava recém-aberta. A colonizadora tinha recém começado, né? Haviam, se não me falha a memória, umas 10 casas lá, e a colonizadora nos cedeu 4. Começamos a comprar terra lá, coisa assim, e já alugamos deles a serrafita deles, que estava, né, pronta para funcionar. E daí nós preparamos aqui 3 caminhões, foram 3 caminhões carregados com serra de fitas, todas as máquinas. Eles devem ter saído aqui, eu acho que dia 30 de maio, por aí assim, e chegaram lá no dia 15 de junho de 80. Aí foram alguns empregados, aí então lá foi em seguida já começado a trabalhar, né, serrando madeiras, porque tínhamos mandado trator, guincho e por aí afora, né, os caminhões.
E eles começaram já a serrar madeira, porque havia uma demanda grande por madeira serrada já. E vários colonos começando a chegar, queriam construir para poder trabalhar na agricultura, né, pecuária. O meu pai participou muito, meu Samuel, participou muito dessa parte de instalação, porque ele que, na verdade, estava na linha de frente fazendo isso acontecer. Então foi assim, uma situação bastante difícil, né? E a gente foi incrementando durante os próximos anos. E depois o Apolinário foi para lá, e o Apolinário e a Clotilde se estabeleceram lá por todo esse tempo, até hoje, né? Foi para ficar só alguns anos, mas alguém convenceu que era bom ficar lá. Adoro andar aqui dentro, cara. Puta merda. Nós estamos aqui passando em frente à floresta Rosamar, né? Essa floresta nós adquirimos em 1990, tem portanto 28 anos. Compramos do seu Domingos Tenuta Neto, de Cuiabá. Ele tinha essa área, ou melhor, fazia parte de uma gleba maior de 90 mil hectares, que ele comprou isso em 1962. Comprou do Estado, era terras do Estado. Então a escritura mãe é de 1962. E nós compramos em 90 e trabalhamos nela por 26 anos, né? Extraindo madeira em regime de manejo sustentado. O manejo florestal sustentável é uma forma de extração de madeira que respeita o prazo de recomposição natural da floresta. No caso da Fazenda Rosamar, o manejo era dividido em 20 áreas iguais, chamadas talhões, e a empresa explorava um talhão por ano. Dessa forma, no final do 20º ano, o primeiro talhão explorado já haveria se regenerado, e aí o ciclo se iniciaria novamente. Eu tive o privilégio de trabalhar durante 3 anos dentro da área da Fazenda Rosamar e conhecer aquele habitat riquíssimo, com a sua flora e com a sua fauna. O manejo florestal é até agora a forma mais sustentável de obtenção do recurso madeireiro de dentro da floresta. Mas qual é a diferença da exploração comum madeireira e do manejo florestal? Bom, na exploração convencional, na exploração comum, retira-se a madeira que se quer, sem se importar com o restante dos recursos naturais que se tem na floresta, né? Muitas vezes fazendo queimadas dos remanescentes, pegando somente as madeiras, né, mais nobres, enquanto que no manejo florestal respeita-se uma série de diretrizes que faz com que haja uma sustentabilidade nessa área, né? Por exemplo, no manejo florestal existe uma seleção de número de indivíduos por espécie a serem cortadas, um direcionamento de queda dessas árvores para não danificar as árvores remanescentes, abertura de estradas também de forma planejada, serviços ambientais, eu posso citar vários, são os serviços. Ele garante uma manutenção do microclima local, garante também uma melhor distribuição das chuvas, garante com que haja uma maior variabilidade genética das espécimes florestais ou animais. Existe também uma maior captação de CO2 que está na atmosfera e incorporação desse CO2 na biomassa dessas plantas. Colabora com uma menor erosão do solo e uma manutenção da vida animal e vegetal, que por consequência colabora na manutenção da qualidade de vida humana. Em 2003 eu participei do grupo de pesquisa do grupo do LBA, né? Participei do grupo ND11, que tinha envolvido lá o pessoal da Universidade de Cornell. Estávamos eu, mais 2 colegas do mestrado da UFMT e mais 3 colegas dessa universidade dos Estados Unidos. Então nós estudamos e tivemos o apoio da Fazenda Rosamar, né?
era nosso campo de pesquisa, nossa base de pesquisa. É um reservatório de carbono, um reservatório de biodiversidade, de N coisas que a gente não estudou ainda. Dentro da própria Fazenda Rosamar, por exemplo, que eu me recordo, um transecto assim de 1.500 metros, se encontrou mais de 3 tipos de solo, né? Fora o que eu já falei sobre esses potenciais de benefícios coletivos, né? Que é regulação de clima regional, local, regional e global, né? E já está comprovado que as florestas têm um papel importantíssimo na conservação de água, de solo, né? Conservação do clima. Nós defendemos os manejos florestais por conta disso. Quando surgiram os primeiros boatos já da invasão, a empresa como um todo, e toda a família, se preocupou em tentar impedir isso aí através de notícias e de documentos, né, de licenças que a empresa possui. Então a gente fez uma série de tentativas aí, divulgou nota no Facebook, divulgou cópia da matrícula no Facebook. Eu pessoalmente fui na rádio da entrevista lá, ao vivo. O pessoal da Juruena Online, que tinha um site de vídeos aqui, veio fazer uma entrevista com a gente divulgou, mostrou cópia da matrícula, para tentar impedir isso aí. Hoje, dia 31 de março, estamos na Roda Indústria Ligner e vamos conversar com o senhor Felipe Stiller para falar sobre os boatos que está acontecendo no município de Juruena sobre a invasão da Fazenda Roden. Como que está sendo aí as pessoas falando que sábado irão invadir aquela área? Bom, Rita, obrigado por ter vindo aqui, agradeço. E o que a gente tem para falar é o seguinte: a gente já mandou para alguns vereadores toda a documentação da área. A área tem a matrícula, foi desmembrada de uma área do Vale do Tucanã, e a gente tem essa matrícula da área desde que comprou, desde 1992, desde que a gente tem o manejo nela. Nosso manejo foi feito em 1992, fomos os primeiros do estado. Então o pessoal fala que a gente não tem documentação. Nós temos toda a documentação. Nós temos a documentação dos 25.100 hectares da área, que é o total dela. A área, quem entrar no site da SEMA, tem um mapa lá, pode verificar que a área está toda documentada e toda ela é projeto de manejo. E a gente já recebeu, inclusive, o selo verde. Haviam 8 empresas no país com selo verde, a gente era uma delas, né? Que tem o selo verde e que conseguiu manter isso, e só consegue quem tem área regular. Esclarecer para algumas pessoas que não vá na conversa de algumas pessoas, algumas autoridades, inclusive do município, que estão incentivando a invadir. Então isso quer dizer que a área é 100% produtiva, porque todo ano ela possui manejo. Então essa conversa de que não tem, só porque é floresta, isso não procede. A área é nossa, a empresa está divulgando, está fazendo o seu papel em divulgar, né, para você, cidadão, para que entenda que a gente quer o bem. Eu vim para cá com 1 ano e 4 meses, eu hoje tenho 32. O meu pai veio para cá em 1984, a Roden existe desde 1980, gerando emprego. A gente não quer nada demais, só quer que todos respeitem o direito de propriedade, que é a mesma coisa que um cidadão tem o direito de propriedade da sua casa, que ninguém pode invadir. Se a terra é dele, ele é o proprietário. E aqui nós temos todos os documentos, já mostramos para algumas autoridades, muitos vereadores estão nos ajudando, o prefeito está nos ajudando. Mas é importante que a população não se iluda com promessa falsa de possíveis políticos aí, dizendo que vão invadir. A documentação está aqui, já espalhando para muitas pessoas. Vou entregar uma cópia para você, Rita, para que você coloque no vídeo também a documentação pública, não tem problema nenhum. E a gente quer reiterar que nós estamos aqui para trabalhar humildemente, a gente não quer confusão com ninguém. Até o extremo de eu peguei um maço de cópia da matrícula e fui andar na rua, mostrei no comércio e fui mostrar, tinha um ponto onde muita gente se reunia aí para falar sobre a possível invasão. Fui lá, mostrei, e o pessoal, de maneira assim absurda até, falava simplesmente que a matrícula era falsa, que a empresa tinha comprado e que aquilo não valia de nada. E a gente é culpado de organização de invasão. O vereador, eu não mandei ninguém invadir, nem falo, não vai. Cada um é dono de sua cabeça, cada um é dono do seu dia a dia. Eu só sei dizer o seguinte: sou vereador e não vou roer a bola com o povo que me procura.
Então vamos conversar com o senhor Márcio Gonçalves, que é o popular baiano que representa todas essas famílias. O que você tem a dizer aí sobre mais essa invasão do nosso município? Eu, primeiramente, boa noite a todos, boa noite àqueles que estão aqui presentes na Câmara Municipal. O povo de Juruena estão aqui na Câmara hoje através de um sonho, realizar o sonho que é do assentamento, que fazer um assentamento ali na assentamento Road, né? Invadindo a fazenda, não estão invadindo, estão em acordo e ver o que dá de melhor para o nosso município de Juruena. Aquela área não é documentada? A gente está correndo atrás para ver certinho o andamento daquela área. Visto que aquela área antes ela tem uma área de manejo, né? Com certeza, mas a gente está correndo atrás aí e o povo está aqui e o meu muito obrigado a todos. Foi a primeira vez que teve gente pensando, né? Uma época os caras entraram, garimpeiro e tal. Eles ficaram pouco tempo porque do jeito que a quantidade que acharam inviabilizou, né? Senão não precisou acionar a justiça, nada. Ficaram uns 2, 3 meses e foram embora. Então daí, né, de vez em quando saíam umas conversas, mas a gente nunca imaginou que eles fossem ser tão inocentes de achar que isso ia dar certo, né? Uma área dessa que tinha um status aí, né, de área de interesse ecológico, né? A Universidade do Mato Grosso fez estudo aqui por anos a fio. A Universidade de Harvard fez um estudo aqui do volume, da capacidade de sequestro de carbono, né? Que estava uma novidade, o carbono. Então, assim, foram feitos vários estudos, então uma área que tinha sempre, né, um interesse de entidades que vivia como um bioma assim preservado, um raio aqui de alguns quilômetros aí não tinha mais nenhuma. Isso aqui era uma ilha, né, de floresta sem ser desmatado. E a gente fez essa tentativa aí pessoalmente, todo mundo da família fez também, para tentar impedir, mas foi de fato em vão. Quando houve a iminência da invasão, nós propusemos a ação de interdito proibitório. O que é o interdito proibitório? É a proteção da posse. Isso é importante dizer que no Brasil se distingue a posse da propriedade. Então, naquele primeiro momento, não se protege a propriedade. Não importa o título que você tem da área, importa a produtividade que você tem na área, a posse que você exerce produzindo na área. É isso que importa. Então, naquele momento, a gente tinha que fazer essa prova para interditar a área para que essas pessoas que tinham a intenção de invadir não invadissem. Só que nós propusemos isso numa sexta-feira e eles invadiram no sábado, dia 2 de abril. O pé tá sujo, rapaz. Tá sujo, né? Recebeu primeiro a ligação do Apolinário, alertando da invasão. Aliás, alertando da possibilidade de invasão naquele final de semana. Eu não me recordo a data específica. E aí a gente atendeu. No sábado, logo depois, ele me ligou numa sexta-feira de tarde, já era o final da tarde, já alertando da articulação, né, que o pessoal já estava entrando na área. No sábado pela manhã, a equipe que estava de plantão aqui do Mato Grosso do Sul esteve na área, né, em 4 ou 5 agentes, 2 viaturas, e aí se depararam com mais de 400 pessoas num local específico, que eles não estavam ainda esparramados na área, né. E aí tentaram alertar e falar da possibilidade não, da documentação que havia sobre a área, que era um manejo florestal, que a empresa tinha os documentos de posse e tudo, mas não deu nem tempo de
de continuar o diálogo, né? Eles se articularam e a equipe percebeu que não era seguro se manter ali e resolveu sair, né? Existe sim uma metodologia para que se consiga, né, criar pressão para estatizar os meios de produção. Eu digo estatizar os meios de produção porque só o fato de existir a presença de uma condicionante ao direito de propriedade, o que eu quero dizer? Na nossa Constituição Federal existe algo chamado função social da propriedade rural. Se ela não é cumprida, o Estado pode desapropriá-la. Ou seja, você não tem esse direito de propriedade. Existe uma condição para que ele exista. Ele não é pleno. Só o fato de existir essa condicionante, nós já não podemos dizer que existe o direito. Ele se torna volúvel. Nós temos sim uma metodologia criada da herança da Constituição de 88. Por quê? Porque nós temos uma legislação de desapropriação de terras. Veja, você tem que cumprir simultaneamente alguns requisitos. Quais são esses? Resumidamente, manter um índice de produtividade e uso do solo. Nós temos aí o uso da propriedade, tem que ser de 80%. Nós temos observância da legislação trabalhista, observância da legislação ambiental e nós temos o pulo do gato, que está previsto na nossa Constituição, que é o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores rurais. Mas o que é esse bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores rurais? Nada mais é, né, na própria interpretação da lei de desapropriação de terra, entre outras, observância das normas trabalhistas, mas no final do parágrafo que interpreta esse dispositivo diz: evitar manifesta tensão social. Só o fato de existir a tensão social naquele imóvel autorizaria, de alguma forma, a União a desapropriá-los. E se o que era preciso era criar tensão social, foi isso que eles fizeram no dia 26 de abril. Vamos conversar também com o senhor André Escura, que também estava lá na hora. André, tem como você nos relatar o que aconteceu? E a gente estava vindo para trabalhar, quando a gente chegou ele foi alvejado por tiro. Tinha cerca de uns 15 pessoas mais ou menos. E aí a gente foi alvejado com tiro. Muito tiro, não foi pouco não, foi muito tiro. E a gente correu na hora para poder... E aí até saiu um menino, um colega nosso, que simplesmente a gente conhece ele como Maranhãozinho. E aí ele saiu baleado, e a gente não, simplesmente tem sangue e ele tá sumido, a gente não sabe o que aconteceu. Amanhã, com certeza, vocês voltam à busca novamente por ele? Isso aí, tem que ir à busca para procurar ele. Diante da tragédia anunciada pelos invasores, a Polícia Militar convocou reforços urgentes da cidade de Aripuanã, distante 120 quilômetros de Juruena, para ajudar nas buscas. A Polícia Civil enviou agentes para iniciar as investigações e a Secretaria de Saúde do município enviou ambulâncias para socorrer as possíveis vítimas. Vamos conversar com o Jean, que faz parte aqui do assentamento Vale do Tucanã. O que você tem a nos relatar do que aconteceu aqui hoje? Bom, tinha uns meninos nossos fazendo a picada, acompanhando o topógrafo, e foram alvejados por tiro na picada, tiveram que correr tudo. Até ficou 3 meninos sumidos, e 2 apareceu e 1 até agora não apareceu. E também hoje cedo eles sofreram bastante ameaça e logo pela manhã foram alvejados outros 2 meninos, fora esses da picada também, que estavam na picada também, foram alvejados por tiro pelos guaxeba, que o suposto dono da fazenda que deve ter colocado eles para vigiar a área. Mas apesar da riqueza de detalhes, dos nomes, nenhuma vítima foi encontrada. Porque a história toda não passou de uma grande mentira. Nunca houve confronto, nunca houve baleados. Só que agora o pavio tinha sido aceso. A respeito daquela casa ali, daqui da fazenda que foi queimada, vocês têm alguma coisa para relatar? Os meninos saíram tudo correndo, depois, na hora que subiram lá para cima, a casa estava queimada já.
Eles bloquearam a estrada para fazer pressão e tal. Então foi uma ambulância que estava vindo da Cotriguaçu e não deixaram passar. Fizeram uns troços assim. E estava assim ameaçando de botar fogo na empresa, né, na Roden. Isso todo dia, nós tivemos que botar vários guardas à noite para cuidar, porque tentaram queimar a nossa, onde faz a captação de água, botaram fogo umas 3, 4 vezes, mas nós tínhamos lá um dispositivo que não tiveram sucesso na empreitada. Mas aqui ficava, todo dia tinha ameaça que ia queimar a roda, que ia fazer não sei o quê, então a gente passou assim por uma pressão violenta, né? Daí naquele sábado, isso foi num sábado que assim a temperatura subiu, né? Assim, eu vi que eles iam fazer alguma besteira a mais. E isso, a conversa se espalhou, né? Até lá em Juína, o pessoal ficou sabendo, aí me ligaram, o Cabeção me ligou. Sai daí, não fica aí, rapaz, esse troço está muito perigoso, tem umas conversas aqui que eles vão te matar, eu mando o avião aí, pega a tua família e some daí. Meu Deus do céu, aquele sábado foi terrível. E aí eu falei, não, eu não fiz nada, por que eu vou ter que sair fugido daqui, né? Falei, não, Cabeção, deixa aí, é só fofoca, é só conversa, né? Mas daí, assim, passou também aquela crise aí naquele dia, que parecia que eles iam botar fogo no mundo aqui, né? Ou na empresa e na minha casa, e ameaçaram botar fogo na casa do meu filho, com a minha neta dentro, né? Tinha assim, eles queriam fazer, foi feito assim, eles fizeram terrorismo pra gente ir embora e né, abandonar tudo, dizer, não, então toma conta aí e tal, sei lá, não sei o que eles tinham na cabeça. Mas assim, chegou dias que foi uma pressão violenta de ficar sabendo a região inteira, né? E amigos meus de tudo que é lado aí ligando para eu sair daqui, para não ficar, porque estava muito perigoso, que isso, que aquilo. Outro ponto também que a gente sofreu foi, fora a queima de 3 casas, na verdade, e inúmeras ameaças aí de colocar fogo dentro do pátio da empresa. Tanto que a gente teve que fazer ronda aqui de noite, contratar gente para ficar de noite, porque tinha essa ameaça. Em meio a todo o caos, violência, destruição, surgiu uma luz no fim do túnel. Na verdade, a decisão judicial, a primeira liminar, ela sai com 13 dias. Esse processo já saiu da vara, né, agrária, foi para o Ministério Público. O Ministério Público concorda com o pedido da inicial e, em seguida, sai a liminar de reintegração. Essa reintegração demora mais 22 dias para ser cumprida. Ela é cumprida no 33º dia depois de expedida. Cumprida a reintegração de posse, ficou um sinal claro que a história poderia ter um final feliz, seguindo pelas vias legais. E foi assim que a gente voltou para a fazenda, iniciou o retorno à rotina de trabalho. Mas não seria assim tão simples. Essa aqui era uma porteira. Acabaram com a porteira. Aqui é onde que pegou os amigos nossos, põe ela para correr. Aqui era... Pouco mais de 2 meses depois da reintegração, a fazenda foi invadida pela segunda vez. Prenderam o pedreiro aqui, deram ele para correr também. A polícia fez toda essa movimentação, foi lá fazer, fizeram, não encontrou ninguém, não prendeu ninguém. No entanto, foram identificadas algumas pessoas e essas pessoas receberam a intimação de que a área estava reintegrada na posse da Roden, Indústria Lígnea, e que essa posse estava mantida, ela estava empossada, reintegrada e mantida nessa posse. Que uma invasão, novamente, significaria crime de desobediência, fora os crimes ambientais que eles haviam cometido. Só que dessa vez ia ser diferente. Era julho de 2016 e faltavam 3 meses para uma data muito importante aqui no Brasil, as eleições municipais. Em seguida, o próximo voto é para prefeito. Aí são apenas agora 2 dígitos. Desta vez eu tenho também a foto do vice-prefeito. Eu vou conferir os dados, estando tudo correto, eu confirmo. E já que no Brasil o voto vale ouro, estava na hora de começar a garimpar. Vereador Darcy, onde se encontra? Antes do lugar eu quero agradecer a Deus, né?
por essa tarde. O Joraci é um amigo de longa data. Nós já enfrentamos muitas guerras, muitas batalhas juntos. Então eu tenho experiência em assentamento, graças a Deus, na época de demais. O Joraci não era vereador, nós éramos uma parceria. E ele cuidava lá dentro, eu cuidava por fora. Eu já saí preso de dentro de Juruena para Juína, por causa de defender o povo, defender assentamento. Fui condenado, fui 90 dias encher essa quinta-feira para eu pagar minha condena, porque eu estava defendendo o povo. Mas eu não abri mão, porque eu não tenho coisa com ninguém não. Eu tenho compromisso com o povo que me colocou 5 vezes no mandato. Isso eu tenho. É a única satisfação que eu tenho para dar é para o povo que me deixou no mandato. Eu quero dizer a questão de documentação, eu deixo aqui o meu apoio a vocês, que ninguém precisar, vamos estar sentando, vamos estar estudando as demandas, o caminho, as oportunidades, para ver a situação que se encontra. O prefeito não está aqui, não pode estar aqui, mas está junto o vereador Darcy, o vereador Neguinho, para nós estar levando essas demandas até o prefeito, com segurança, né, de todos vocês aqui. Aonde tiver uma família de Juruena que precisar de uma visita, eu vou estar lá. Que precisar, eu não preciso baixar a cabeça para ninguém, porque eu faço um trabalho honesto, um trabalho digno, viu? E aqui tem pessoas só dignas e pessoas trabalhadeiras. Aqui, você não vai ter um companheiro lá para te jogar pedra na Câmara, não. Todo mundo queria tirar proveito político da situação, mas teve um cara que soube aproveitar bem. A gente foi feito um boletim de ocorrência, nós três estamos organizados para essa invasão. E, no mesmo momento, a minha indignação é o seguinte: o cidadão fica conversando besteira, impleda um vereador para matar por 60 mil, para 2 cidadãos dividir, o cidadão não paga o funcionário, a empresa entrando em falência, o cidadão gritando, recebe o dinheiro para pagar pistoleiro, tem. E a gente é culpado de organização de invasão. Então, pastor, enquanto eu tiver fôlego e vida, eu vou estar aqui empenhado dia e noite para que isso aconteça. Vamos chorar no final do ganhamento da greve. É difícil, complicado, é muito dolorido. Passa um filme na cabeça da gente, porque já é a 4ª greve que a gente fez, igual o Darcy falou aqui. Mas teve muita dificuldade, né, Darcy? Muita dificuldade, mas o município inteiro, as pessoas que poderiam estar do nosso lado ajudando, porque eu acho que uma área com 25 mil hectares, e há uma possibilidade de haver um projeto de assentamento social, econômico, sustentável, ambiental. Pode produzir aqui 4 milhões de pés de café. Podemos trazer aqui uma bacia leiteira de alta qualidade. Daqui sair por semana 3, 4 cargas de caixa de banana, abacaxi, uma farinheira muito produtiva aqui. E 4, 5 cidadãos ficar manipulando a cidade inteira, achando que nós é vagabundo ainda, é doído, é complicado. Das autoridades competentes. Eu cheguei num ponto de imaginar e falei, Darcy, pelo amor de Deus, Alex, Sérgio, Silas, Tom Juremar, todos os vereadores, como no gabinete do prefeito, o prefeito nos ajuda. O senhor precisa do povo e o povo precisa do senhor nesse momento. Ontem eu fui para a Câmara com a cabeça fervendo, porque disse que estava cassação de mandato minha na Câmara, que o Felipe, filho do Apolinário, foi lá pedir o regimento interno da Casa de Lei para cassar meu mandato. Ora, quem é esse cidadão que caçar meu mandato? Que eu tô lá, se foi 98 votos que eu fiz, foi o povo que me colocou lá, não foi filha da mãe nenhum de filho de Apolinário, não. A gente bem que tentou abrir um processo de cassação contra o vereador Neguinho. Vai caçar o mandato? Caça o mandato. Eu acho que aquela corruptela é pequena pra esse monte de gente, pra ficar 2 dias lá fora. Ele estava usando o seu mandato para cometer vários crimes, mas com esse tanto de colega parlamentar participando e apoiando, você já pode imaginar o que aconteceu, né? Processo arquivado. Nós vemos aí interferência de políticos incentivando, nós temos casos de políticos recebendo terras de origem de invasões, de assentamento.
entre tantas outras situações. Então, o processo de ocupação, né, dessa indústria de grilagem que a gente chama no Brasil, e ela existe, ela é institucional, ela é política também, ela se instala na região ali de Juruena, já historicamente. E tanto é que em pouco tempo eles dobram a população da cidade praticamente. E pelo menos no colégio eleitoral eles conseguem dobrar. E com isso vão entrando na política também. E vão começando a minar o poder econômico da região. Começam a minar o poder. Então é um processo político. Então por isso que eu digo que ele é orquestrado e é a indústria da grilagem. Porque ele não é simplesmente chegar, abrir uma porteira, invadir e falar, eu estou invadindo essa terra, vou produzir aqui. Não, ele tem toda uma roupagem, uma estrutura por trás. Estou passando a presidência da associação para o pastor Miguel. Eu quero lembrar também e reforçando a importância do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para nós que estamos engajados nesta luta pela terra. Nós precisamos sim do sindicato. Por outro lado também o sindicato precisa da nossa contribuição. O que eu vim, na verdade, hoje passar para vocês é o que a federação passa para a gente. Como todo mundo conhece, o sindicato, eles são órgãos de representação. São CONTAG Brasília, FETAGRE Estado e nós aqui no município. A gente sempre teve que trabalhar com parcerias, né? Esse ano a gente está com uma dificuldade financeira muito grande, que a gente decidiu, mesmo com a dificuldade financeira, de não ir cobrando de vocês uma taxa, credenciar todo mundo agora. Vamos fazer a parte do trabalho que é essencial e depois, quando a gente tiver com um documento, com base, com tudo andando, que a gente fala assim, ó, tá bacana, aí a gente entra com a questão financeira para vocês nos ajudarem. Quem está cadastrado em outra localização, tipo 13 de maio, Somapar, endereço da rua, tem que ser alterado como acampado para cá. Isso não significa que vai perder Bolsa Família, tá, gente? Mas essa não seria a última derrota. A situação ainda ia piorar. E se essa área que perdeu o selo verde, que é a 8ª empresa no país que tinha o selo verde, se perdeu o selo é porque tem uma irregularidade. E se tem irregularidade, é nossa. É nossa. Uma área invadida de novo e toda a força política por trás do movimento, não era mais preciso fingir outras intenções, senão as verdadeiras. Ali é grilagem para fazer capitalização, você grila, desmata e vende depois por 10, 15 vezes mais o valor da terra. E já que para grileiro a mata em pé não tem valor algum, estava na hora de começar a roncar o motosserra. A secretaria é ciente desse problema dos conflitos agrários, os conflitos envolvendo a disputa por terra. E ultimamente nós percebemos também que eles vêm utilizando dessa prática para realizar o furto de madeira de dentro dessas áreas e fazer a comercialização desses produtos florestais. E aqui nessa região noroeste, infelizmente, o grande potencializador, o dínamo do desmatamento é o desmate ligado à grilagem de terra. A grilagem de terra, por si só, é só um comércio, né? Então, se as pessoas envolvidas tivessem o mínimo de informação primeiro, né, a gente não teria esse tipo de tragédia. E, infelizmente, o dano ambiental estava só começando. E iria ainda aumentar. E aumentar muito. Então a secretaria está atenta a essas áreas. Hoje nós temos no comitê mais de 100 áreas que vêm sendo acompanhadas. Chamei de mega invasões. São fazendas grandes propriedades, né? E os movimentos entendem como propriedades improdutivas, né? E somadas aí, nós fizemos um cálculo que ultrapassava, em 2016, mais de 200 mil hectares de florestas invadidas por grileiro. Você não escutou errado, não. 200 mil hectares de floresta invadidos. Isso equivale a 2 bilhões de metros quadrados.
quase a metade da área total do Distrito Federal. As eleições estavam chegando e a vontade política de manter o movimento acontecendo era enorme. Mas foi no mês de agosto que uma reviravolta muito importante mudou bastante o rumo dessa história. Isso porque, alguns meses antes, uma das casas da fazenda estava sendo guardada por um caseiro e ela foi tomada de assalto pelos invasores. E esse caseiro foi sequestrado pelos grileiros, mantido refém por algumas horas e foi torturado. A faca pra ele agora. Toma, Malcinho. Não quer vingar, não? Mais um 38 do Toninho. É isso, não. Tô com... Pendurado ponta da cabeça dele. A mulher dele tá amarrada lá? Aí eles foram pra lá, deu corpo. E fui pra... Além de estar cometendo um crime hediondo, que é o crime de tortura, o vereador Neguinho e seus comparsas estavam desobedecendo uma ordem judicial. Estavam invadindo a fazenda de novo. E foi assim que no dia 19 de agosto de 2016, atendendo a um pedido do Ministério Público, o vereador Neguinho foi preso. Junto com ele, outras 3 pessoas foram presas por posse ilegal de arma de fogo. Havia também um mandado de prisão contra o outro líder da invasão, o vulgo Pastor, mas ele estava foragido e não foi localizado pela polícia. E todos os homens que estão aqui nessa tarde, eu creio que são homens de bem. Aqui são todo mundo nós pacíficos, nós não estamos também com violência. Muitas das vezes as pessoas nos entendem mal. E foi a partir da inédita prisão de um invasor de terra que o movimento começou a perder um pouco de força e articulação, já que não havia mais um líder para decidir os próximos passos. Quando eu falo de ineditismo da prisão, é porque realmente nunca se ouvia falar em prisão de invasor de terra, porque o crime de esbulho possessório é um crime muito leve no nosso Código Penal. No Código Penal, né, como crime, ele é visto como um crime, né, leve, né? Qual é o desestímulo para uma pena de detenção de 1 a 6 meses? Isso, inclusive, no caso de violência. Então, é um tratamento muito brando, né? Muito leve. Quando nós falamos de dano privado, né? Dano a coisa privada, inutilizar, destruir, é de 1 a 6 meses também de detenção e multa. E isso é o mesmo, né? Mas quando o assunto é o Estado, ele é caracterizado como dano qualificado. Aí nós estamos falando de uma pena de 6 meses a 3 anos. Só assim já é possível perceber qual que é o tratamento que o Estado brasileiro quer dar para a coisa privada. E aí nós entramos de novo na ideia de que não existe nenhuma salvaguarda do direito de propriedade privada, né? Na verdade, o Estado está muito mais preocupado em salvaguardar a si mesmo de todos nós, né? E foi em agosto, logo após a prisão do líder do movimento, o vereador Neguinho, que a gente levou talvez o mais duro dos golpes em todo o período da invasão. Isso porque, apesar de toda a destruição que já havia sido promovida, ainda havia uma casa intacta, a nossa singela Casa do Rio. E não satisfeitos em terem permanecido 4 meses na casa e roubado tudo o que havia dentro dela, eles precisavam de mais um pouco. Então eles resolveram queimar a nossa Casa do Rio. Por puro terrorismo psicológico, ou talvez por puro sadismo, eles resolveram destruir nosso refúgio. Esse rancho isolado, construído em 1997, que mesmo ficando a quilômetros de distância do vizinho mais perto, mesmo nunca tendo cerca, nunca tinha sido roubado, nem sequer uma lâmpada. Até a chegada dos grileiros. Outubro se aproximava e as eleições municipais estavam chegando. E a campanha foi ficando cada vez mais acirrada. Ainda que havia um candidato que estava preso, como é o caso do líder da invasão, que estava concorrendo de novo. Porque o Bernardo deu vaca lá. O Bernardo prometeu 800 litros de óleo disso para nós sem terra. Prometeu escola, prometeu estrada e depois ele foi falar contra nós. Bernardo Crozeta era candidato a prefeito no pleito de 2016 e também apoiava a invasão, mas acabou tendo a candidatura impugnada,
por conta da lei de ficha limpa. No lugar dele, a sua então companheira Sandra foi quem assumiu a candidatura. Dia 2 de outubro chegou e as eleições transcorreram normalmente. Você consegue imaginar o resultado? Com nada menos que 78% dos votos, o campeão foi o candidato dos grileiros. E adivinha só quem foi o segundo vereador mais votado, mesmo tendo passado todos os 90 dias de campanha preso? Ele mesmo, o líder da invasão. Já era mês de outubro, a fazenda invadida pela segunda vez. E você pode estar se perguntando, por que a polícia não veio resolver de novo a situação? Pois então, deixa eu tentar te explicar como funciona uma reintegração de posse. É o único caso no nosso ordenamento jurídico que não é o Poder Judiciário quem cumpre. O Poder Judiciário, ele expede a liminar, mas esse cumprimento é do Poder Executivo. É o Poder Executivo quem cumpre, através de uma série de passos que é preciso para que, como a gente havia dito, não haja derramamento de sangue no campo. Então, é feita toda uma preparação. Como é que isso funciona? Então, é mandado um ofício, junto com a cópia do mandado de reintegração de posse, para o Comitê de Conflito Agrário. Então, esse ofício precisa ser levado lá. A gente leva isso em mãos para acelerar. Não espera que o oficial de justiça vá levar. Nós mesmos retiramos, nós mesmos levamos, porque se for esperar que mande, demore mais. Então, a gente leva em mãos. Esse ofício abre um processo dentro do Comitê de Conflito Agrário que vai ser analisado por aquelas representatividades da sociedade que têm assento nesse comitê. Quem? OAB tem assento, algumas organizações não governamentais sociais têm assento, a Polícia Militar tem assento, a Polícia Civil tem assento, né? E por aí vai. Então, as instituições civis e estatais possuem assento nesse comitê que vai deliberar o cumprimento. Veja, o comitê ele não tem poder de dizer ao Poder Judiciário, não vou cumprir. Não é isso. Ele vai dizer que vai cumprir sempre e como ele vai cumprir. É isso que o comitê tem que dizer. Então isso se chama estudo de situação. Quem faz esse estudo de situação? O Comando Geral da Polícia Militar. No caso da Holden, o Comando Regional fica em Juína. Então Juína precisa destacar um grupo para vir até a área do conflito, fazer o estudo. Na verdade, eles vão fazer um estudo, comunicam que já há a ordem, né, que vai haver a reintegração de posse, vão fazer a contagem de quantos invasores tem, se estão armados, se tem casa, se edificaram casas ou não, se tem utensílios domésticos, se não tem, se tem criança, se não tem. Então é feito todo um relatório desse estudo de situação. Bom, e aí já começa o primeiro problema. Como as polícias do Brasil não são muito bem equipadas, o proprietário da fazenda, se quiser agilizar esse estudo de situação, precisa fretar um avião. Já começa aqui o gasto para uma reintegração. Isso é devolvido para o Comando Geral, que devolve para a Casa Militar, que então oficia a Secretaria de Segurança Pública, para que então o secretário de Segurança Pública determine o cumprimento, destacando o valor, porque nesse relatório já vem também o orçamento. Em média, custa R$300 mil essa reintegração de posse numa região como Juruena. Tem a diária dos policiais, tem a alimentação dos policiais, transporte, gasolina. Então, 300 mil. Importante frisar que 300 mil é o gasto do Estado, fora o que o dono da fazenda tem que pagar para bancar uma operação dessas. E a lista de coisas é enorme. E ainda que o proprietário não seja obrigado a pagar por tudo isso, se ele não pagar, vai ficar dependendo do Estado. Então acaba sendo uma questão de bom senso. Nessa segunda reintegração, nós tivemos que providenciar 3 caminhões para levar a mudança dos invasores, um ônibus para transportar os grileiros para um abrigo provisório, além de providenciar a mão de obra para recolher os objetos que iriam junto na mudança. E é engraçado, né? Para chegar, todo mundo deu um jeito, cada um com seu carro, sua moto. Mas para ir embora, a responsabilidade é do dono da fazenda. E tem um porém. Além de realizar essa mudança, o dono da fazenda tem que providenciar um local para funcionar como abrigo provisório. Então, no nosso caso, contamos com a ajuda da comunidade católica de Juruena, que acolheu os grileiros por alguns dias logo após a reintegração de posse. E a conta não para por aí. Foram mais de 40 policiais militares e eles não têm onde ficar na cidade. A polícia militar não tem alojamento.
Então a gente teve que providenciar a hospedagem, além de pagar a alimentação. Para você ter uma ideia, na segunda reintegração de posse foram mais de 15 mil reais só de marmita. Se você prestou atenção, o advogado acabou de falar que o Estado paga uma diária de alimentação, mas os comandantes pedem, ainda assim, que o dono providencie a comida, para que essa diária fique no bolso do policial. E aí isso vira um extra para ele. Tu é a vítima do negócio, a justiça está fazendo o papel dela, mas o Estado não te protege. Tu tem que se virar sozinho e daí dá toda a infraestrutura para o Estado fazer, na verdade, o Estado fazer o papel dele, que é de, né, não tinha que pagar mais nada. Isso é um direito de propriedade, está na Constituição, né? Então, assim, a gente começa a ver coisa que é de chorar quando entra numa situação dessa. Todo mundo ainda, né, tu já tá ali com os caras querendo tomar o que é teu. Aí quando vem a justiça para te defender o teu direito da tua propriedade, tu tem que pagar. Além das taxas, tudo que tem que pagar, não são poucas. Para tudo tem uma taxa, tem que fazer, né? Fora, para cá, para lá. Processo, tem que pagar o processo e assim vai. Então é uma violência, né, contra. A gente precisa ter isso para trabalhar, para produzir, né? E tu acaba tendo que pagar para poder trabalhar. É triste. Mas finalmente havia chegado o momento de começar a segunda reintegração de posse e o Estado teve que mobilizar um verdadeiro batalhão para essa missão, contando com o apoio da Polícia Militar e também de servidores do IBAMA, que estavam tentando identificar os autores dos crimes ambientais. Para evitar qualquer tipo de confronto, a operação de reintegração de posse é amplamente divulgada. Fugir de problema com a Justiça e também com o IBAMA, por conta dos crimes ambientais, os invasores saem da fazenda antes da reintegração começar. Mas não sem antes utilizar uma tática de guerrilha e derrubar árvores nas estradas para atrapalhar ao máximo o deslocamento das autoridades no cumprimento da missão. E como os invasores saem antes da reintegração de posse acontecer, a operação se resume em desmanchar os barracos e recolher os objetos que os invasores deixaram para trás. E é no mínimo curioso observar que eles não respeitam propriedade privada dos outros e nem mesmo a deles, já que largam quase tudo para trás, mesmo que a operação tenha sido avisada semanas antes. Então haveria tempo de organizar as coisas. E quando eu falo quase tudo, eu tô falando quase tudo mesmo, inclusive os companheiros que fizeram companhia durante o tempo de isolamento dentro do mato. Foram dezenas de cachorros encontrados abandonados à própria sorte, esperando pelo único destino possível dentro da floresta amazônica para um cachorro abandonado: a morte, porque a onça-pintada não perdoa. Durante a reintegração, a gente pôde ver muito de perto a insalubridade a que essas pessoas se submetiam para morar no meio da floresta amazônica, isolados, sem água encanada, sem energia elétrica. A gente até entende, porque é uma escolha individual de cada um. Só que tem um detalhe: haviam crianças na invasão. E é difícil não fazer uma reflexão e pensar qual é o futuro de uma criança que cresce nesse meio. Foram 2 dias de operação e a gente teve noção do tamanho da destruição que já existia dentro da fazenda Rosamar. No nosso país, a sensação de impunidade, ainda mais num local onde entra 100 policiais e depois vai embora todo mundo, e não há um promotor que resida lá,
que exerça a sua função lá, também o juiz e também um delegado. Então, a presença do Estado, do poder estatal, é zero praticamente. Então, estamos falando de 6 policiais entre militares e civis para o município. Então, um poder do Estado, né, praticamente não age lá. Você não enxerga a mão do Estado. Então, a sensação de impunidade é grande. Veio agora, não volta mais. A carta precatória de Cotriguaçu, comarca, de onde a ordem judicial da vara agrária aqui de Cuiabá foi cumprida, não tinha nem voltado para cá, para a vara agrária, eles já tinham invadido novamente. E como se fosse um pesadelo, a reintegração terminou na sexta, a polícia foi embora no sábado. Domingo, a fazenda era invadida pela 3ª vez. E era impossível a gente não se perguntar de onde vinha tanto dinheiro. Afinal, na reintegração de posse, a gente era orientado pelo Ministério Público a destruir os barracos, as lavouras que eram plantadas. Como é que esse pessoal tinha dinheiro para fazer tudo de novo? A cidade inteira, até os cachorros sabiam que nós éramos dono dessa terra aqui, que foi comprado e pago com todo suor, né? E os caras simplesmente deixaram assim, ficar na frente da gente, era contra, mas vai saber, né? Por trás aí tinha muita gente que incentivou e inclusive, né, a gente ficou sabendo depois de comerciantes que pagavam gente para ficar aqui, para derrubar, né? Tá ali, ó, as derrubadas, porque um coitado que tá atrás de terra, que não tem nada, não tem onde cair morto, como é que o cara vai fazer uma derrubada? Derrubada custa dinheiro, né? Custa muito dinheiro, é caro. Isso custa de 300 reais para cima o hectare para derrubar. 300, 400. Então como é que o cara vai ter esse dinheiro para fazer? Então isso foi, a maioria foi financiado, pago por alguém que queria, né, a terra para si, mas não tinha coragem de invadir, né? Então isso aconteceu, diversos casos que a gente ficou sabendo, né, depois. Então é gente que, infelizmente, o brasileiro, né, a grande maioria quer se dar bem, não interessa de que jeito, né? Ninguém tem a menor ideia do que nós sofremos para comprar essa área, para pagar isso, né, na época. Vendemos o que dava para vender para poder pagar parcela, para poder, né, ter matéria-prima. Aí os caras acham que caiu do céu. Falando em matéria-prima, é importante lembrar que existia uma empresa que dependia 100% da madeira extraída da fazenda Rosamar. Eram mais de 120 funcionários na fábrica e simplesmente a empresa não podia mais operar, porque a gente não podia nem entrar na fazenda. E o maior reflexo que a gente sofreu foi não poder utilizar a área para fazer manejo. Então a gente, de 120 funcionários que tinha no final de 2015, começo de 2016, hoje a gente tem 64. Então a gente reduziu pela metade. Hoje tivemos que demitir gente, nossa produção despencou por conta dessa invasão, não deixaram mais nós trabalhar dentro da área e foi assim uma ré violenta, né? Mas agora tivemos que adequar os funcionários, né? Talvez ainda tenha que diminuir mais um pouco para poder recuperar, né, o tempo perdido. Mas é complicado, porque, né, clientes que a gente tinha contrato, né, não conseguiu cumprir, contrato de exportação, tudo isso tem um reflexo prolongado, porque aí perde uma quebra de confiança, né? Os clientes lá fora ficam com medo, será que não vão invadir de novo, né? Então, assim, a gente tem prejuízo de toda a ordem, né? Inclusive com o conceito de uma empresa, como a gente sempre fez os negócios, cumpriu tudo certinho e tal, e de repente tu não consegue mais cumprir. E o cliente não vai ficar esperando lá um ano para você continuar fornecendo madeira. Ele vai buscar outro fornecedor, né? Então isso é que é o maior
prejuízo ainda, além de todo o material, ainda tem esse, né? O trabalho com a madeira, ele tem que ser encarado como se fosse o trabalho com a cultura da soja e tudo, com a cultura do algodão, que existe uma série de incentivos fiscais, incentivos governamentais que apoiam quem está trabalhando nessa atividade. E a gente vê o contrário, né? A gente vê a grilagem de terra, a gente vê a competitividade ilegal da madeira ilegal, a extração ilegal de madeira. E a gente vê o empresário da madeira, às vezes acuado num canto, sem incentivo, trabalhando sozinho. Eles não respeitam nada. Acho porque é floresta que está abandonada, né? E a gente estava exatamente deixando a floresta dar o ciclo para voltar num segundo corte aqui à beira da estrada. Então a gente trabalhou os últimos talhões lá no fundo da área. Em 2016 a gente estava fazendo o último talhão lá no fundo. E aqui na beira da estrada a impressão que, né, o pessoal acha que a gente estava nessa área sem nenhuma função, né, de nenhuma atividade, mas a atividade justamente era o período que ela precisa para se recompor, né, para crescer a árvore, para dar o porte de corte. É isso. O governo brasileiro tem que dar incentivo para esses empresários para favorecer a cultura ligada à madeira, todos os trabalhos ligados à madeira, não como uma atividade só extrativista, mas que gera emprego, que gera renda, que mantém a floresta em pé, que é o principal objetivo que eu acredito que nós defendemos os manejos florestais por conta disso. A floresta em pé não é a área improdutiva, é uma área produtiva que está ligada a um produto que é a madeira. Eu não sou ambientalista, não sou ecologista, eu faço cumprir a legislação ambiental do país, e aqui é para isso que eu sou pago. Então a gente tenta proteger os empresários sérios, os madeireiros sérios, para que eles se sintam mais seguros na atividade, que as pessoas que trabalham na atividade se sintam mais seguras. Apesar da fiscalização feita tanto pelo IBAMA como pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente terem surtido efeito e muitas multas terem sido aplicadas, a sensação de violência não diminuiu. Pelo contrário, a coisa ficou ainda pior. As ameaças pessoais aí que principalmente o Apolinário sofreu, né? Muitos amigos dele, que são daqui de Juruena, que eram contra isso aí, vinham falar para ele tomar cuidado, porque tinha ameaça de matar ele mesmo. E falaram também, mandaram recado, disse que sabiam onde é que a minha filha estudava, tem uma filha pequena. Também o cúmulo, né? Uma criança de 3 anos, não tem nada a ver com isso aí. E por último mandaram um bilhete, colocaram um bilhetinho dizendo que iam matar algumas pessoas, e entre elas eu, o Apolinário e minha esposa, que trabalha no banco, não tem absolutamente nada a ver com a história. E colocaram um bilhetinho debaixo da porta do escritório de uma pessoa que era contra essa invasão e que, enfim, era contra, a favor da legalidade das coisas, né? Então isso aí decepciona bastante a gente, decepcionou muito e deixou a gente muito preocupado. Então hoje a vida social é bem menor, a atuação na sociedade, porque sofreu essa ameaça. Isso é muito traumático para a família inteira. Isso é uma coisa assim que pesa muito, pesou muito, né, em tudo isso. É que a gente mora numa cidade pequena, né? A cidade de Juruena é uma cidade pequena. Só amigos, só conhecidos. Quer dizer, não tem preocupação nenhuma com segurança, né? Com a família. Meus filhos toda a vida brincaram, jogaram bola para todo lado, andaram de bicicleta, ia para a escola sozinho. Nunca foi um filho levado para a escola. Eu não tinha nada disso, né? Uma cidade pequena é assim. Aí de repente você vê que o mundo virou de cabeça para baixo, né? E tem a questão da segurança. Então uma ameaça, né, contra a pessoa, né, uma ameaça desse tipo é uma coisa que eu não tinha a menor ideia do que era isso, né? Não sabia, eu não tinha noção do que é isso, tu viver ameaçado e a tua família ameaçada e tu não saber
o que fazer, né? Ter que, né, para dormir com arma do lado, se cuidar, porque todo mundo vem, toda hora alguém vem te falar que para te cuidar, te cuida, que eles estão falando, sai conversa de tudo que é tipo, né? Então, são coisas assim que deixa a gente num estresse, né? Não é fácil de conviver com isso, né? Então, é o lado perverso, né? Importante situar vocês que Juruena era uma cidade de 10 mil habitantes na época da invasão. E como toda cidade pequena, as pessoas se encontram no mercado, na feira, na farmácia. E com a gente não era diferente. Isso acontece, né? Então a gente se depara, eu já em várias ocasiões aí, né? Eu me deparo dentro do supermercado, na farmácia, numa festa, né? Das pessoas que a gente sabe que eram os líderes, né? E passa assim, foge da gente, na verdade, né? Então é difícil de... Eu evito até, porque não tem como conversar, né, com uma pessoa dessa, um líder desse, que a gente sabe que né, é pessoa do mal, né? Não é pessoa que tu pode considerar. Então, melhor evitar. A petulância era tanta que eles chegaram a enviar uma ameaça de morte para um investigador da Polícia Civil que trabalhava no caso, colocando um bilhete embaixo da porta da delegacia. Bom, e por falar em petulância, existe uma história pitoresca que eu preciso contar aqui também para ficar registrado. O Ministério Público pedia frequentemente informações do grupo criminoso para a Polícia Civil de Juruena, que fazia a investigação do caso. E durante uma campana para averiguar uma denúncia de reunião sobre a invasão, um investigador foi abordado por algumas pessoas e, ao se identificar como policial civil, acabou entrando numa discussão com assessores de um certo deputado estadual. E qual não foi a surpresa ao descobrir que o próprio deputado estadual estava lá na reunião. E ao retornar para a capital Cuiabá, o deputado estadual foi para a tribuna da Assembleia Legislativa propor uma moção de repúdio contra o investigador que atuou nesse caso. Para encaminhar para aprovação aqui um requerimento dirigido à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso para cobrar informações acerca de um servidor da Polícia Judiciária Civil. E eu estive no último dia 3 de outubro, poucos dias antes das eleições, no município de Juruena, uma reunião com as famílias acampadas, famílias que pertencem à Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Tucumã, no município de Juruena. E esse senhor, com a viatura da Polícia Judiciária Civil, passou por diversas vezes em frente à casa do seu Toninho, que é onde nós realizamos a reunião, na tentativa de intimidar as famílias e também de me intimidar. E após o término da reunião, ele voltou lá, parou a viatura em frente à casa e eu fui lá para verificar com ele o que é que ele estava necessitando. E ele, então, em tom de ameaça, quis a identificação dos meus assessores. Portanto, eu acho um desrespeito para com essa Casa de Leis, para com o parlamentar eleito pelo povo, que estava lá para conversar, para dialogar, o que é exercício permanente do nosso trabalho. E ele foi de uma grosseria. E isso nós não podemos permitir que continue acontecendo. Afinal, como podemos permitir que o investigador da polícia pergunte o nome das pessoas durante uma investigação? Ele tem praticado atos arbitrários lá no município de Juruena contra famílias de pequenos agricultores familiares e também de acampados que travam a luta pelo sonho de ter um pedaço de terra para plantar, para produzir, para criar a família com dignidade, para contribuir com o desenvolvimento do município, do estado, do país.
Os eleitores do deputado, os tais pequenos agricultores que ele cita, são na verdade criminosos, que estavam se reunindo para discutir sobre a invasão da fazenda e cometer uma série de crimes, como o esbulho possessório e a desobediência de ordem judicial. Não contente com isso, o deputado estadual abriu uma reclamação formal na Corregedoria da Polícia Civil. E adivinha só, o policial teve que responder a um processo disciplinar por fazer o trabalho dele. Tem muita gente que invadiu ali que acha assim que ela tem o direito de ter uma terra e tal. Eu não entro nesse mérito, né? Nesse mérito, se a pessoa tem direito, tudo bem, mas aí alguém, né? Uma instituição, o governo, o INCRA, sei lá, alguém tem que fazer. Então não é uma pessoa física, né? Ou uma empresa que depende daquela floresta tem que fazer a reforma agrária, né? Isso não é assim. Então tem gente ali que achava assim que estava no direito dela de querer um pedaço de terra. Mas quem levou essas pessoas inocentes para lá, uma boa parte eram pessoas sem noção, assim, né? Mas quem levou era gente bandido, gente que não tem princípio, é gente que estava se aproveitando politicamente dessas pessoas, né? Incentivando e inventando história de que era documento falso, não sei o que e tal, para convencer as pessoas de que ela tinha que ficar lá, né? Então, eu sei que os grandes líderes desse movimento, dessa invasão, nenhum deles ficou um dia lá dentro acampado. Eles ficaram só por fora, né? Organizando e contratando advogado, isso e aquilo. Então, esse é o lado perverso, né? Que a gente depois fica sabendo e não dá para... É difícil de entender, de engolir isso. Não é fácil. Então, a verdadeira reforma agrária se faz em terra devoluta, se faz em terra pública, né? Essa é a verdadeira reforma agrária. No caso da Roden, foi um absurdo, porque a área ela é 100% manejada. Isso significa que ela é 100%, tem 100% de cobertura vegetal. E um dos dispositivos da reforma agrária, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no caso, é que a área de manejo florestal, a área de floresta, em área de floresta, não cabe reforma agrária. Não cabe desapropriação, não cabe para os fins de reforma agrária. Portanto, é uma área que se produz de outra forma, de extrativismo, e não de cultura de lavoura e pecuária. Então, é uma área que já não serviria jamais para a reforma agrária. E mesmo assim, a indústria do grilo aconteceu, a indústria de grilagem aconteceu. Eles invadiram, né? Houve toda a premissa, houve toda a preparação, houve toda uma estrutura com motosserra, com caminhão. Então eles invadiram sabendo que tinham que destruir para um dia poder pleitear aquilo como loteamento do INCRA, como reforma agrária. Só que não se faz. E eles sabiam que não se faz. Mas eles não estavam atacando a área. Eles não queriam produzir, eles queriam atacar um poder adverso econômico que gera a economia da região. Então esse era o intuito. E começamos a fazer as multas, né? Conforme a gente ia conseguindo quantificar e qualificar as pessoas. Com base até no próprio trabalho da Polícia Civil, a gente tinha detalhamento das pessoas que estavam ali. Nesse detalhamento de nome, CPF, a gente conseguiu multar as pessoas envolvidas, né? Para dar um prejuízo e desestimular a invasão. E de fato funcionou. Foram mais de 5 milhões de reais em multas que foram distribuídas para mais de 80 invasores que haviam sido identificados nas reintegrações de posse. As pesadas multas impostas tanto pelo IBAMA como pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMA, fizeram muita diferença e foram afetando o moral dos invasores. Isso tudo somado ao fato de que quase 10 mandados de prisão haviam sido emitidos, incluindo o do líder da invasão, o vereador Neguinho, que estava preso desde agosto, e do outro líder, o vulgo Pastor, que estava foragido desde agosto, começou a fazer bastante diferença. Com os dois líderes da invasão fora do jogo e o período eleitoral encerrado, já não havia mais muita gente para bancar o movimento. Como os apoiadores públicos já haviam pulado fora, só sobraram aqueles que trabalhavam por baixo dos panos. E foi aí
que o Ministério Público fez uma manobra simples, mas muito inteligente. No dia 16 de novembro, foi convocada uma audiência pública na cidade de Cotriguaçu, sede da comarca a que pertence a cidade de Juruena. Foram convidados para essa reunião vários representantes do poder público e da sociedade civil, incluindo políticos em exercício e políticos eleitos, que iriam assumir em poucos meses. E nesse dia, tanto o promotor de justiça como o juiz de direito da comarca explicaram para todos os presentes o enorme rol de crimes que estavam sendo cometidos dentro da fazenda, os custos e o prejuízo que isso causava para o Estado. E foi feito um apelo para que todos os presentes se mobilizassem para divulgar essas informações ao máximo número de pessoas. Por fim, tanto os políticos em exercício quanto os políticos que haviam acabado de ser eleitos se comprometeram a irem até a área de invasão para conversar com os invasores e repassar essas informações que haviam sido divulgadas na audiência pública. Tiveram audiências públicas conduzidas pelo promotor Cláudio lá em Cotriguaçu, o juiz lá em Cotriguaçu também, que entendeu toda essa situação e conduziu a audiência pública. Então, aos poucos, essa força, esse pensamento de que você minando a força de um poder econômico que emprega, porque a holding emprega, a holding foi um dos manejos florestais mais bem premiados do estado de Mato Grosso, já foi certificado FSC, tem um leque de exportação, trabalha com... Imagina, essa área toda foi degradada, essas árvores todas estavam emplaquetadas, tinha um inventário florestal 100%. Ora, um inventário florestal 100% significa você medir e emplaquetar árvore por árvore de 25.100 hectares. Então isso não isso é um modelo de exploração sustentável, isso é um modelo de uma cadeia produtiva que tentou ser destruído por uma ideologia. Então, na verdade, eles sabiam que jamais iam conseguir produzir ali dentro. Ou então foram induzidos a acreditarem nisso por pessoas que tivessem um mínimo de conhecimento, saberia que não seria possível. Né? Eles consultaram advogados e advogados disseram, a defensoria pública que eles foram atrás para se defenderem nos processos que nós abrimos, a defensoria pública não pôde patrociná-los, não advogou para eles, porque sabia que era uma causa perdida, eram crimes que estavam sendo cometidos. Ali não se faria reforma agrária em área de floresta, em área de extrativismo, né? Em área produtiva que colabora com o PIB do estado, colabora com o PIB do município, sempre colaborou. E conforme havia sido combinado na audiência pública, de fato os políticos foram mesmo falar com os invasores. Foram para a Fazenda Rosamar, foram para a rádio da cidade e até mesmo na missa de domingo foi falado sobre o assunto. E foi nesse clima de fim de festa que no início de dezembro de 2016 aconteceu uma reunião com um advogado que havia sido contratado pelo bando num posto que já era acostumado a abrigar reuniões dos grileiros. Reunião aqui no Posto Trevão, hoje, sexta-feira, dia 2 de dezembro, para tratar do grilo da holding. Eu preciso de dar para vocês as duas opções e vocês decidam. Eu vou colocar a minha posição. A minha posição, eu sou favorável que nesse momento saia. Se nós sair pacificamente, isso facilita para a gente? Facilita. Ajuda o processo. Ah, nós vamos entrar de novo? Eu não aconselho entrar, enquanto não tiver uma decisão judicial. E foi assim que uma semana depois da reunião, os invasores saíram pacificamente da fazenda. Nos restava reconstruir as porteiras, voltar para dentro da fazenda e ver o tamanho do estrago que havia sido feito.
uma tristeza ver o início do desmatamento. A gente se sentiu muito impotente, somente eu, porque eu conhecia a história toda, né? E até comuniquei aos colegas, né, dos Estados Unidos, dizendo que, olha, houve a invasão da propriedade. E é triste, mas tem que seguir regras, tem que seguir protocolos e tudo. E aí os colegas que estavam fora do país, poxa vida, né? Uma floresta imensa daquela está sendo invadida. E você não faz nada? Você é do Ibama, cara, vai lá. A vontade era de ir lá mesmo. E fomos várias vezes, né, tentando desestimular os invasores para a gente ter... Puxa vida, se o proprietário de terra não puder ter incentivo em manter a floresta e manejar ela, né? Então foi assim, né? Uma coisa lamentável, porque a gente sempre cuidou disso com tanto carinho, mantendo sempre de pé a floresta e é o nosso reserva de matéria-prima, né? Então a gente não... Floresta que quando derrubou, acabou, estragou, né? A função que a gente tinha, foi adquirida essa área, não era para abrir, derrubar, fazer pasto, era para manter produção de madeira, explorar madeira e dar o tempo dela se regenerar, né? São tiradas as árvores, só as árvores adultas, então as que estão em crescimento fica, né? Então essa depois de 25 anos já estão, a maioria dessas árvores já estão prontas para fazer o segundo corte. Mas infelizmente aconteceu isso. É triste escutar de alguns colegas, inclusive, dizendo, olha, melhor que ele tivesse desmatado lá na década de 90, ele teria ganhado muito mais, não teria essa dor de cabeça aí. Mas há um grande equívoco no pensamento de algumas pessoas que encaram a floresta como sendo uma coisa que é improdutiva, né? Você aniquila uma área que servia de habitat, de residência para diversos animais. Você quebra com o equilíbrio que existia até então. Então, fazendo uma reflexão sobre esse sistema, a perda do habitat para um animal de topo de cadeia vai refletir que um outro animal, lá na base da cadeia, não tenha o seu habitat para poder se proliferar. E qual a importância disso? Total a importância. Nós estamos a cada dia descobrindo recursos naturais e a importância desses recursos naturais para combates de doenças, para ministrar medicamentos, para uso de cosméticos, etc. A perda da nossa biodiversidade é a perda de futuras possibilidades de que a gente possa se utilizar dessa riqueza para o nosso próprio bem-estar e sobrevivência. E tivemos aí um grande prejuízo em todo sentido, né? Foi derrubado do total da área de 25 mil hectares, derrubaram 1.400 hectares. E se perdemos essa madeira toda, né, de 1.400 hectares, alguma coisa como uns 45 mil cúbicos de madeira que conseguimos, né, a reintegração, graças a um trabalho da justiça muito bom, que a gente tem que reconhecer que foi um trabalho importante, com muita rapidez, em função de que essa área, né, sempre foi tratada de forma ecologicamente correta, né? Manejo, nós tínhamos selo verde, FSC, tudo. Então também houve assim uma grande preocupação principalmente da justiça, no sentido de que, né, a empresa depende dessa área para poder trabalhar, para gerar os empregos que gera, e que era uma área, né, que, sendo preservada, a floresta em pé durante esses 26 anos que nós trabalhamos nela,
Nunca foi desmatado nada, nunca havia sido desmatado nada, só tirado as árvores, né, com autorização, com inventário prévio, né, um trabalho de manejo sustentado de fato. Então, por sinal, nós íamos em 2016, quando foi invadido, nós íamos fazer exatamente o início do segundo corte, né? Em 1990 nós fizemos o início, o primeiro corte com 1 talhão por ano, e esses talhões aqui que a gente ia começar, esses que estão aqui à frente, são exatamente os primeiros que nós exploramos. Então esse já deu o ciclo de 25 anos, né, que agora a gente está com o inventário pronto para fazer o segundo corte. Dói de ver, né? O troço tudo mal foi, né, derrubado, um pedacinho aqui, outro ali. Não tem não teve nenhum critério nenhum, derrubado área de preservação permanente, né? Beira de córrego foi derrubado, né? Então a gente tinha que isso, a floresta era a coisa mais linda, passar aqui na estrada, né? Todo mundo elogiava muito, né? E ficava admirado, porque de Cuiabá a Juruena, essa aqui era a área contínua que se passava abaixo da estrada, maior área contínua, né? O restante aí já tá tudo aberto. Então isso aqui, e agora tá aí, ó, né? Umas derrubadas, sem nenhum conhecimento do que estavam fazendo, só estragou, né? Dói quando a gente vê isso. Do jeito que era, cuidando disso praticamente 28 anos que nós compramos essa área. E a gente sempre cuidando para não fazer nada, tirar nenhuma árvore perto de água e essas coisas como tem que ser. E aí depois tu vê isso aqui, ó, aqui por exemplo é uma nascente, né, água que derrubaram tudo, até dentro até chegar no corpo. Não é fácil. Apesar da saída voluntária dos invasores no início de dezembro, havia uma suspeita que alguns foragidos da justiça haviam ficado na fazenda, escondidos na floresta. Foi por isso que a Polícia Militar deslocou o BOP, Batalhão de Operações Especiais, para fazer uma incursão dentro da fazenda no dia 17 de dezembro, mas ninguém foi encontrado. E como retaliação, alguns bandidos estiveram de novo na fazenda logo que o BOP saiu e depredaram de novo as porteiras da fazenda, assim como alguns avisos que haviam sido colocados na entrada principal. Por isso, a pedido do Ministério Público, no dia 27 de dezembro a Polícia Militar esteve de novo na fazenda, mas novamente não encontrou ninguém. O ano de 2016 terminou com 3 invasões, 6 operações policiais, incluindo aí 2 reintegrações de posse, mas parecia que o pesadelo finalmente estava chegando ao fim. Mas só parecia. 11 de janeiro de 2017, o ano havia acabado de começar e 59 pessoas tiveram a brilhante ideia de invadir a fazenda de novo, pela 4ª vez. Mas conforme já haviam sido avisados na audiência pública, eles estavam incorrendo no crime de desobediência e a resposta foi muito efetiva do Estado. Todas as 59 pessoas foram presas em flagrante, além de 6 automóveis, 15 motos e inúmeros motosserras, facões, foices e até mesmo algumas armas de fogo. Estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Juruena desde a data do dia 11, onde chegamos por volta das 17 horas e 30 minutos. Hoje são quinta-feira, dia 12, quase às 4 horas da tarde. Estamos finalizando a matéria aí de mais uma invasão na Fazenda Rosamar. Respondesse como que foi esta operação que começou na quarta-feira, terminando já na madrugada do dia 12. Então, ela se deu início aí, praticamente eles entraram na terra, né? Creio que às 4 horas da manhã, foi na madrugada. E deu início a essa operação mais ou menos ao meio-dia, né?
vindo até se estender durante o período da tarde. Estamos aqui até agora, né, fazendo todos os trâmites, processo legal administrativo, né, para fazer a condução deles. O pessoal foram tudo orientado que ali é uma área onde tem documentos, não pode permanecer no local. Inclusive tem faixas identificando os que não podem adentrar naquela localidade. E nessa madrugada adentraram aproximadamente umas 4 horas da manhã. Foi registrado o fato, passado para a gente, posterior foi comunicado promotor e comunicado delegado. Pediu para a gente pedir apoio da Polícia Militar e ir até o local e retirar todos que estavam lá. Conduzir todos para a delegacia para mais posterior. A gente agora está aguardando o despacho do delegado. Posteriormente, isso com certeza terá umas prisões de umas pessoas aí que já participaram das primeiras reintegrações, desobedecendo às ordens judiciais, pois quase certeza que serão encaminhados para o presídio Aripuanã. Mas foram encontradas armas também no local, e essas pessoas foram encontradas armas, e isso serão autuados em flagrante. E os outros a gente está aguardando o despacho do doutor. Também foram presos motos e carros, né? Quais são os procedimentos agora com esses veículos? Sobre os veículos, até a última informação, que a gente vai fazer a apreensão de todos e aguardar a ordem judicial para ver o que deva fazer. Mas as medidas administrativas, a Polícia Militar já está tomando conta já disso. E não bastasse o enorme desafio para a Polícia Militar e para a Polícia Civil de realizar a prisão de 59 pessoas em flagrante, havia mais um ponto. O delegado responsável por Juruena não morava na cidade, já que ele tinha que cuidar de mais uma delegacia. Então os policiais tiveram que correr contra o tempo para não deixar vencer o prazo de 24 horas, que é o prazo do flagrante. Então, quando essas pessoas invadem novamente, elas são presas porque descumpriram a ordem judicial e também pelos crimes ambientais. Então, tiveram apreendidos os caminhões, carros, motocicletas, motosserra, né? Tiveram seus bens apreendidos, alguns carros, e as pessoas também foram presas. Esse é o país, esse é o Brasil que dá certo. Tem as pessoas trabalhando em prol da justiça, trabalhando em prol do justo, trabalhando em prol daquilo que produz, daquele Brasil que dá certo. E a Fazenda Rosamar, infelizmente, a gente quase teve um dano aí superior a 2.000 hectares, né? Então, para nossa felicidade, não avançou. Ainda conseguiu se evitar um fim trágico aí, né? Mas se não é o esforço conjunto, né, das organizações e esforço também dos proprietários em nos auxiliar com informações, né, talvez não teria tido o êxito que teve. Mas tá. Pelo menos a área está de volta para a gente continuar o trabalho que sempre desejou fazer aqui. Nessa sentença, o juiz, além de confirmar a posse e a propriedade da empresa na Fazenda Rosamar, ela também vai determinar a indenização pelos danos materiais, pelos danos morais e pelos lucros cessantes. Por quê? É uma área, como eu disse no início, de manejo florestal dos 25.100 hectares, dos 100% da área. Aquela área de desmatamento, aquele pedaço que foi desmatado da área, aquele pedaço nunca mais será manejado. E aquilo era um ativo da empresa, era um ativo econômico que um dia seria manejado, seria transformado em artefato de madeira, seria exportado ou comercializado aqui dentro do Brasil e se tornaria um ativo. Esse ativo foi destruído, então isso se chama, no direito, chama lucro cessante. A empresa deixou de ganhar isso. Então isso será computado, assim como a indenização pelos danos materiais, né? As casas que foram queimadas, as cercas que foram derrubadas, né? E mais os danos morais, que é o sofrimento que toda essas famílias dos empresários sofreram, né? Dos proprietários, dos empreendedores sofreram. Então tudo isso é calculado pelo juiz e esses 100 e poucos nominados réus nessas ações serão responsabilizados por esse quantum total. Ao serem responsabilizados, essas pessoas, esses CPFs todos, porque eles foram todos identificados, todos esses CPFs, enquanto essa dívida não for paga, eles são responsáveis solidariamente. Então, enquanto essa indenização não for paga,
tudo que esses CPFs receberem de patrimônio, líquido ou não, serão confiscados pelo Poder Judiciário para pagar por essa indenização. Fora as multas do IBAMA e da SEMA pelos crimes ambientais, fora os processos criminais que eles vão carregar por muitos e muito tempo. Eles serão condenados nesses crimes ambientais e pelos crimes de descumprimento de ordem judicial. Então essas pessoas chegarão a uma conclusão que não valeu a pena. Não valeu a pena esta aventura que começou na ideologia pequena de algumas pessoas e terminou com a expropriação de poucos do seu patrimônio e agora da sua liberdade, né? Da sua liberdade civil, da sua liberdade criminal. Então essas pessoas vão chegar à conclusão que não vale a pena, porque ainda existe nesse país gente compromissada com a ideologia de produção, de progresso, de proteção e de verdade e de justiça. Pô, e para mim, pessoalmente, o que me decepcionou bastante foi que eu cheguei aqui, tinha 1 ano de idade, cheguei em 84, né? Com o pai, a mãe e a Carol. E desde então a gente sempre viveu aqui muito livremente, com amigos, sempre, assim, conviveu com todo mundo, sem olhar a classe social de ninguém, nunca olhou, nunca reparou para isso. É uma cidade pequena, todo mundo vive no mesmo ambiente, trabalha no mesmo ambiente, faz festa no mesmo ambiente, não tem separação de classe, nunca teve isso pra gente. Mas, de repente, a gente, do dia pra noite, um projeto de tantos anos aí que começou com nossos avós, depois foi com nossos pais, hoje está com os irmãos, de manter a floresta em pé, de acreditar que isso era o futuro da floresta em si, da atividade madeireira. De repente, do dia pra noite, acabou. E de repente, do dia para a noite, a nossa família, eu pessoalmente também, não podia mais sair, tomar uma cerveja, comer um lanche, fazer qualquer coisa aí, tinha que me cuidar, porque simplesmente do dia para a noite a sociedade como um todo, não como um todo, mas a maioria dela passou a odiar a empresa e a apoiar essa invasão, acreditando que teria mais benefícios com a área invadida e a empresa quebrada do que o contrário. Né? Sem olhar o passado, tantos anos que, repito, a empresa não é a melhor do mundo, mas que está aqui girando, está trabalhando, está girando, está gerando emprego, está arrecadando imposto. Então isso é muito decepcionante, né? A gente está aqui, conhece gente desde que eu cheguei aqui, amigo e conhecido, né? Os amigos, ninguém se meteu com isso aí. Há muita gente conhecida que acabou apoiando, que sabe da história da empresa, que sabe da história da família. A gente não está aqui só para sugar e ir embora, nunca foi esse pensamento de ninguém da família. Tanto que está aqui, já tem 38 anos. Então isso foi muito decepcionante. Do dia para a noite, simplesmente, eu e a nossa família, mas falando de mim, me senti um forasteiro em Juruena. Parece que eu não sou mais daqui. Parece que todo mundo me odeia. Eu tenho, graças a Deus, tenho alguns bons amigos ainda. Mas são poucos e isso decepciona muito. Porque a gente sempre acreditou, sempre apoiou, na medida do possível, sempre apoiou, participou ativamente da parte política, da parte dos clubes, das sociedades aí, pensando no bem da cidade, nunca foi o contrário. Então, isso foi muito decepcionante e marcou bastante. Além de a gente ter sofrido toda essa agressão, ainda passamos a ser ameaçados. Eu passei a ser ameaçado, a minha família, falavam que sabiam onde que eu dormia, onde é que meu neto estudava, onde é que meus filhos iam. Assim, ameaçando, né, para ver se, sei lá, se fosse para a gente reagir, daí eles se fazerem de vítima, né, porque a gente não fez nada, nós só procuramos a justiça para nos defender, né, porque a gente não conhece outro caminho, né. Já se ouviu de tudo que é história, né, nessas questões de invasão, que a pessoa, quando tem a sua área invadida, perde a cabeça, e eu acho que é uma coisa assim, bem fácil de acontecer, né? Porque você está na tua casa, o cara chega e quer te tirar da tua casa, e tu não reagir, tem que ter muita presença de espírito, tem que ter muita cabeça, né, para botar isso na mão da justiça. E a gente, graças a Deus, conseguiu suportar essa pressão toda e ficamos na mão da justiça e
e realmente foi o melhor caminho, a justiça funcionou, tirou todo mundo e tal. Mas assim, um detalhe desse tudo é essa ameaça que a gente sofre, né, que sofreu, de pessoas que tu nem conhece, porque eu nunca tive inimigo aqui em Juruena, né? Eu fui o primeiro prefeito da cidade, só tive amigos, só fiz amigos durante esse período e nunca tive medo de ir em lugar nenhum, fui em tudo que festa que tivesse, seja lá de que nível for, nunca me preocupei com isso, porque só tenho amigos de todos os níveis, né? E de repente tu vê assim que tu tem lá dentro da tua área 400 pessoas, tu falava em 500 ou 300, não sei, não interessa quanto que é o número exato, mas daí quem tá lá dentro é teu inimigo, né? Então eu de repente me vi uma multidão de inimigos desconhecido, que eu não sabia quem era. Todo mundo sabia quem eu era, mas eu não sabia quem estava lá, né? Essas pessoas que estavam, alguns a gente conhecia, claro, mas assim, na grande maioria, não sabia nem quem era. Então, foi um período terrível, porque eu tive que me isolar, eu tive que me cuidar. Meus amigos vieram aqui várias vezes, veio amigo meu aqui falar, te cuida, estão com a pessoa para te matar, e nada, aquela história toda, né? Então, assim, foi muito... Isso foi um lado cruel do negócio, que além de ser tá sendo vítima de uma violência dessa, de querer tomar as coisas que com tanto sacrifício que a gente conseguiu, a empresa, né, que depende daquilo lá, aí você fica imaginando mil coisas, porque sem aquilo, aquela área lá não existe empresa, né? E a gente fica, não consegue dormir, não consegue, né? Foi assim um período extremamente difícil. Eu agradeço a Deus toda hora que eu consegui suportar isso sem perder a cabeça. Isso já, então hoje nós estamos aí há mais de um ano, né, que terminou todo esse pesadelo, e hoje a gente consegue andar por aí sem se preocupar, nós não cometemos nenhuma violência com ninguém, não revidamos nada de tudo isso que aconteceu, e felizmente foi o melhor caminho, né? Porque hoje a gente continua aqui, né? Então eu sabia que qualquer coisa que a gente fizesse, né? Nós estamos aqui há 38 anos, era o fim de tudo, né? Porque se cometesse qualquer bobagem, tinha que ir embora, né? Levar a família, tirar todo mundo daqui, porque como é que fica, né? Vira uma bola de neve, né? Violência não dá para combater com violência, porque isso só aumenta. Então a gente teve que suportar, né? E foi o melhor caminho, foi a melhor opção. E graças a Deus hoje a gente, apesar de ter ficado a marca, ficado toda essa, mas ainda foi o melhor final que podia ter para toda essa invasão, para todo esse pesadelo, na verdade, que aconteceu. Após a tentativa frustrada de invasão, em janeiro de 2017, houve mais algumas prisões ao longo do ano de algumas pessoas que desrespeitaram uma ordem judicial que impedia acampamentos a menos de 5 quilômetros da fazenda. Apesar disso, a posse da Fazenda Rosamar não foi mais perdida pela Roda Inlignia. E é isso. É uma pena, mas aconteceu. A gente achou que não ia acontecer, por ser uma floresta manejada, com selo verde e tal, mas eles não respeitam nada. Foram quase 17 milhões de metros quadrados de floresta nativa destruídos. É uma área equivalente a 1.700 campos de futebol. Num cenário muito otimista, a floresta deve levar pelo menos 20 anos para recuperar todo o dano que sofreu durante a invasão.
mundo só perdeu, né? A floresta perdeu, nós perdemos, eles perderam. É isso.